Os contos de fadas do passado costumavam ser cheios de reviravoltas e finais macabros e horríveis. Hoje em dia, empresas como a Disney os higienizaram para um público moderno que é claramente considerado incapaz de lidar com isso, então vemos finais felizes em todos os lugares. Esta lista examina alguns dos finais comuns com os quais estamos familiarizados, e explica as origens horríveis originais. O flautista. No conto do flautista, temos uma aldeia invadida por ratos. Um homem chega vestido com roupas de malhado, uma colcha de retalhos de cores, e se oferece para livrar a cidade dos vermes. Os aldeões concordam em pagar uma grande soma de dinheiro se o flautista puder fazer isso, e ele faz. Ele toca música em seu cachimbo, o que atrai todos os ratos para fora da cidade. Quando ele retorna para o pagamento, os aldeões não tossem, então o flautista decide livrar a cidade das crianças também. Na maioria das variantes modernas, o flautista traz crianças para uma caverna fora da cidade, e, quando os habitantes da cidade finalmente concordam em pagar, ele os manda de volta. No original mais escuro, o flautista leva as crianças a um rio onde todas se afogam, exceto um menino manco que não consegue acompanhar. Alguns estudiosos modernos dizem que há conotações de pedofilia neste conto de fadas. Chapeuzinho Vermelho. A versão desse conto que a maioria de nós conhece termina com Chapeuzinho Vermelho sendo salvo pelo lenhador que mata o lobo malvado. Mas, na verdade, a versão original em francês, de Charles Perrault, da história não era tão boa. Nesta versão, a menina é uma jovem educada que recebe instruções falsas do lobo quando pede o caminho para a casa da avó. Tolamente, Chapeuzinho Vermelho segue o conselho do lobo e acaba sendo comido. E aqui termina a história. Não há lenhador nem avó, apenas um lobo gordo e um Chapeuzinho Vermelho morto. A moral desta história é não aceitar conselhos de estranhos. A Pequena Sereia. A versão de 1989 da Pequena Sereia pode ser mais conhecida como A Grande Mentira. Na versão da Disney, o filme termina com Ariel, a sereia, sendo transformada em humana para se casar com Eric. Eles se casam em um casamento maravilhoso com a presença de humanos e sereianos. Mas, na primeira versão de Hans Christian Andersen, a sereia vê o príncipe se casar com uma princesa e se desespera. Ela recebe uma faca para esfaquear o príncipe até a morte, mas ao invés de fazer isso, ela pula no mar e morre ao se transformar em espuma. Hans Christian Andersen modificou ligeiramente o final para torná-lo mais agradável. Em seu novo final, em vez de morrer ao se transformar em espuma, ela se torna uma filha do ar esperando para ir para o céu. Então, francamente, ela ainda está morta para todos os efeitos. Branca de Neve. No conto de Branca de Neve que todos conhecemos, a rainha pede a um caçador para matá-la e trazer seu coração de volta como prova. Em vez disso, o caçador não consegue fazer isso e retorna com o coração de um javali. Felizmente, a Disney não causou muitos danos a esta história. Ainda assim, eles deixaram de fora um importante elemento original. Na história original, a rainha realmente pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve, que serão servidos no jantar naquela noite. Além disso, no original, Branca de Neve acorda quando o cavalo do príncipe a empurra enquanto ele a carrega de volta para seu castelo, não com um beijo mágico. O que o príncipe queria fazer com o corpo de uma garota morta, deixarei para a sua imaginação. Na versão Grimm, a história termina com a rainha sendo forçada a dançar até a morte com sapatos de ferro em brasa. Bela Adormecida. Na Bela Adormecida original, a adorável princesa é colocada para dormir quando pica o dedo em um fuso. Ela dorme por 100 anos quando um príncipe finalmente chega, a beija e a desperta. Eles se apaixonam, se casam e, surpresa, surpresa, vivem felizes para sempre. Mas, infelizmente, o conto original não é tão doce. Na verdade, você tem que ler isso para acreditar. No original, a jovem é adormecida por causa de uma profecia, e não de uma maldição. E não é o beijo de um príncipe que acorda. O rei, ao vê-la adormecida e com vontade de comer um pouco, estupra-a. Após 9 meses, ela dá à luz 2 filhos, enquanto ela ainda está dormindo. Uma das crianças chupa o dedo, o que remove o pedaço de linho que a mantinha dormindo.
Ela acorda e se encontra estuprada e é a mãe de 2 filhos. Rumpelstiltskin. Este conto de fadas é um pouco diferente dos outros porque ao invés de higienizar o original, ele foi modificado pelo autor original para torná-lo mais horrível. No conto original, Rumpelstiltskin transforma a palha em ouro para uma jovem que enfrenta a morte, a menos que possa realizar o feito. Em troca, ele pede seu filho primogênito. Ela concorda, mas quando chega o dia de entregar o filho, ela não consegue. Rumpelstiltskin diz a ela que a deixará fora do trato se ela conseguir adivinhar seu nome. Ela ouve cantando seu nome perto do fogo, então adivinhou corretamente. Rumpelstiltskin, furioso, foge, para nunca mais ser visto. Mas na versão atualizada, as coisas estão um pouco mais complicadas. Rumpelstiltskin está tão zangado que enfia o pé direito no chão. Ele então agarra sua perna esquerda e se parte ao meio. Desnecessário dizer que isso o mata. Cachinhos Dourados e os 3 Ursos. Neste conto comovente, ouvimos sobre a linda Cachinhos Dourados que encontra a casa dos 3 ursos. Ela entra furtivamente e come a comida, senta-se nas cadeiras e finalmente adormece na cama do urso menor. Quando os ursos voltam para casa, eles a encontram dormindo. Ela acorda e foge pela janela aterrorizada. O conto original, que na verdade data apenas de 1837, tem 2 variações possíveis. No primeiro, os ursos encontram Cachinhos Dourados e a destroçam e a comem. No segundo, Cachinhos Dourados é na verdade uma velha bruxa que, como a versão higienizada, pula de uma janela quando os ursos a acordam. A história termina contando que ela quebrou o pescoço no outono ou foi presa por vadiagem e enviada para a casa de correção. João e Maria. Na versão amplamente conhecida de João e Maria, ouvimos sobre 2 crianças que se perderam na floresta, acabando por encontrar o caminho para uma casa de pão de gengibre que pertence a uma bruxa malvada. As crianças acabam escravizadas por um tempo enquanto a bruxa as prepara para comer. Eles descobrem o caminho para sair e jogam a bruxa no fogo e escapam. Em uma versão francesa anterior deste conto, chamada The Lost Children, em vez de uma bruxa, temos um demônio. Agora, o velho diabo perverso é enganado pelas crianças, da mesma forma que João e Maria, mas ele resolve e monta um cavalete para colocar uma das crianças para sangrar. Isso não é um erro. Ele realmente faz. As crianças fingem não saber como subir na serra, por isso a esposa do diabo demonstra. Enquanto ela está deitada, as crianças cortam sua garganta e fogem. Rapunzel. Este conto alemão tornou-se objeto de muito fascínio e paródia, ao longo dos anos, com o idioma Rapunzel, Rapunzel, solte o cabelo, se tornando memorável demais. Na versão Grimm, o casal feliz, no entanto, teve que suportar muito mais provações e tribulações do que é inicialmente aparente, pois eles só foram reunidos depois que Rapunzel foi expulsa, grávida e sozinha, para o deserto pela bruxa irada, enquanto o príncipe ficou cego depois de cair da torre e cair nas amoreiras espinhosas abaixo. Uma versão ainda mais antiga foi escrita em 1600 por um escritor italiano chamado Giambattista Basile. Nesta versão, Rapunzel é vendida a um ogro quando era bebê, tudo porque sua mãe roubou um pouco de salsa de um jardim. Ela foi forçada a dar seu filho primogênito, e ela foi trancada em uma torre sua vida inteira. Isso pode soar familiar para os fãs do musical da Broadway Into the Woods. No entanto, a história verdadeira original que inspirou todas essas versões do conto de fadas é a mais sombria de todas. Em vez de uma bruxa malvada prendendo uma linda garota em uma torre, o captor era o próprio pai da garota, que controlava tanto a vida de sua filha que isso a levou à morte. Cinderela. No conto de fadas moderno da Cinderela, temos a bela Cinderela arrebatada pelo príncipe e suas irmãs perversas se casando com 2 lords, com todos vivendo felizes para sempre. O conto de fadas tem suas origens no século I AC, quando a heroína de Estrabão era na verdade chamada de Rodopis, não de Cinderela. A história era muito parecida com a moderna, exceto pelos chinelos de cristal e pela carruagem de abóbora. Mas, por trás da bela história, está uma variação mais sinistra dos irmãos Grimm. Nesta versão, as desagradáveis irmãs adotivas cortam partes de seus próprios pés para colocá-los no sapato de cristal,
na esperança de enganar o príncipe. O príncipe é alertado da malandragem por dois pombos que bicam os olhos da meia-irmã,